Então, só retomando, boa noite, Antônio. Só retomando um pouquinho o que a gente estava conversando na aula de ontem. Se alguém tiver alguma dúvida, pelo amor de Deus, me perguntem, viu? Vocês estão muito quietos e eu não sei se isso é um bom sinal ou se é um mau sinal. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar no privado, não tem problema nenhum, tá? Bem, ontem a gente começou a falar sobre testamento, de um modo geral, os requisitos, né? Enfim, falei algumas questões interessantes, a ideia da incapacidade relativa, né? Aquela maior de 16 anos pode fazer o testamento sem assistência, porque o nosso próprio Código Civil diz isso, que é algo diferente do que a gente já tinha para atos barra negócios jurídicos, né? Depois a gente verificou um artigo bem polêmico, 1859, que vai falar ali do prazo de 5 anos. Eu apresentei para vocês as duas possíveis interpretações. Tem gente que vai falar que esse prazo ele serve tanto para anulabilidade, na nulidade relativa, quanto para nulidade em caso de nulidade absoluta. E eu finalizei a aula de ontem dando minha opinião, falando que a nulidade absoluta, ela, no meu ponto de vista, é claro, ela não convalesce com o decurso do tempo, por uma decorrência muito lógica, porque se algo é maculado de nulidade, vamos imaginar dentro dessa ideia de não assinatura, né? Uma pessoa vai lá e assina um testamento para você e você teria o prazo de 5 anos, senão esse testamento seria convalidado, né? Então, são coisas estranhas. Como que ficaria? Será que eu poderia renunciar a esse testamento que supostamente eu teria feito? Aliás, revogar, né? Não renunciar a esse testamento que eu teria feito? Então, assim, são questões, são nuances interessantes que a gente trabalhou na aula de ontem, foi um olhar geral sobre o tema, e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as modalidades do testamento. Eu não quero passar por cima na apresentação de vocês, mas eu vou falar do testamento público, tá? Aparentemente, o nosso seminário, então, está mantido para o dia 3, para o dia 3, deixa eu só responder aqui. Então, para o dia 3 de novembro, o grupo 1, dia 9 e 10, grupo 2 e grupo 3, tá? Então, nós temos essas questões. E hoje, então, como eu falei para vocês, a gente vai falar basicamente as modalidades do testamento e, posteriormente, falar um pouquinho do testamento público, caso do tá? Então, boa noite para quem chegou aí, a Ana Karina, o Alisson, enfim. Primeira coisa que eu dei para falar para vocês, eu fiz mais um slidezinho aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Deixa eu só voltar aqui. Vocês estão enxergando aí já, né? Aqui, então, como eu falei para vocês, nós temos uma regra, que é uma regra do artigo 1862 do nosso Código Civil. Essa regra do 1862 vai trazer para nós formas que a gente pode dizer, formas ordinárias e formas especiais, conforme esse tratamento que o nosso Código Civil acaba dando para essa matéria, tá? Então, de acordo com esse artigo que está na tela de vocês, o artigo 1862, a gente tem que existem testamentos ordinários, tá? Depois a gente vai estudar os testamentos especiais, vocês vão estudar e vão apresentar aqui para nós, mas basicamente os testamentos ordinários são essas três hipóteses, né? O testamento público, testamento cerrado e testamento particular, tá? Eu vou apresentar até o testamento público e aí no dia 3 você já começa com o testamento cerrado, particular e assim sucessivamente, tá? Em todas essas modalidades, relembrando a aula de ontem, a nossa legislação vai vedar o que se chama de testamento conjuntivo, né? Aquela ideia de um testamento em comum, um testamento conjunto, um testamento simultâneo, um testamento recíproco, um testamento correspectivo, enfim. Como eu coloco aí para vocês, nós temos que, quando existe esse testamento comum será considerado nulo de forma virtual, tá? Por quê? Por que de forma virtual? Porque a própria legislação proíbe a prática desse ato, mas não vai dar uma sanção, né? Ela proíbe, mas sem uma ideia de sanção.
Então, existe uma nulidade virtual para esse ato. E aqui eu trouxe alguns conceitos para vocês, né? É, primeiro, só contar um casinho aqui bem breve para vocês. Foi interessante, eu estou ajudando, assessorando ali alguns debates das prefeituras, né, dos candidatos a prefeito aqui em Londrina, Cambé e Biporã. E hoje eu estava ajudando a Arquidiocese de Londrina, né, fazer as regras do debate e tal. E aí depois eu saí para tomar um café com o padre responsável pela Arquidiocese, e ele é um padre colombiano. E ele me narrou a seguinte situação, né? O pai dele é falecido, a mãe dele é viva, e o pai dele e a mãe dele fizeram um testamento no mesmo ato, né? Ou seja, uma mesma escritura pública, é notária pública, né? Um mesmo documento para testar ali os bens de ambos, né? Então, é muito interessante que aqui no nosso ordenamento jurídico brasileiro, isso não é possível, tá? Porque a nossa legislação, ela veda esse testamento comum, esse testamento simultâneo, esse testamento recíproco, enfim, correspectivo, que é nessa ideia que eu coloquei para vocês nesse simples slide, porque eu não sei fazer slides, mas diz lá para a gente que é o testamento comum, conjuntivo ou de mão comum, é aquele que vai constituir um gênero, né, que é celebrado, na verdade, por duas ou mais pessoas que fazem um único testamento. Ou seja, nesse caso desse padre, dos pais dele, na verdade, foi esse testamento comum. Em um único ato, o testamento de duas pessoas. O testamento simultâneo, nós temos dois testadores que, dentro do mesmo negócio, de uma mesma escritura, acabam beneficiando uma terceira pessoa específica. Tá? Testamento recíproco. Ele é realizado por duas pessoas que se beneficiam de forma recíproca dentro desse mesmo ato. Tá? E o testamento correspectivo traz a ideia para nós dos testadores que fazem em um mesmo ato, numa mesma escritura pública, ou, enfim, a gente pode falar de testamento público, cerrado ou particular, dentro dessas impossibilidades, que vai, dentro de um mesmo instrumento, trazer aqui uma ideia de disposições de retribuição um ao outro na mesma proporção. Né? Então, uma pessoa acaba testando sobre um bem para tal pessoa, e a outra pessoa acaba testando para outra pessoa, enfim, tenta fazer ali um beabá, vamos dizer assim. Mas eu trouxe aqui para vocês alguns acordos, né, alguns julgados que aplicam muito bem essas proibições que, na verdade, são a nosso testamento comum, conjuntivo, simultâneo, recíproco ou correspectivo. Tá? Então, a jurisprudência ela aplica o nosso Código Civil e afasta esse tipo de testamento, e aqui eu trouxe para vocês duas jurisprudências, tá? Aliás, eu trouxe três, que depois tem uma do STJ. Então, o que fala aqui para nós? Ó, apelações cíveis e recurso adesivo. Ação de nulidade de testamento particular. Manifestação de vontade. Dispensa da colação das ações nominativas anteriormente doadas. Testamento conjuntivo. Vedação legal. Exegese do artigo 1863 do Código Civil. Nulidade reconhecida. Sentença reformada. Recurso da autora provida e prejudicado os demais. O testamento é negócio jurídico solene. Isso a gente já falou ontem, né? Só pode ser escrito e seguir espécies e formalidades previstas em lei. Como eu falei para vocês ontem, o nosso testamento talvez seja o ato mais solene junto com o casamento. Então, aliás, no meu ponto de vista, ele é o ato mais solene do nosso Código Civil. Então, além de ser um ato solene, um negócio solene, ele é personalíssimo. Como eu falei para vocês ontem também, a gente não tem uma ideia de uma procuração dentro de um testamento. Né? Você não pode fazer um testamento por procuração, ou seja, ele a ser utilizado por alguém que queira dispor de seu patrimônio para depois da morte. Então é um ato personalíssimo. Só é válida a dispensa da colação quando efetivada, a gente vai estudar a colação, tá? Mas quando efetivada pelo doador no título constitutivo da liberdade ou por meio de testamento. É nulo o testamento elaborado por mais de uma pessoa, porquanto a legislação em vigor proíbe expressamente o testamento conjuntivo. Então, nós temos aqui um precedente lá do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que é um bom tribunal, tá? E aqui em São Paulo, também um excelente tribunal, fala para nós, ó, inventário, testamento particular. Percebam,
Os dois são testamentos particulares e a gente vai entender por que o testamento particular, a tendência de dar algum problema é considerável se você não respeitar a solenidade desse testamento. Então, pretensão no sentido de que a partilha de bens seja realizada nos termos do referido instrumento particular, considerado não como testamento, e sim, aspas, declaração de última vontade. Inadmissibilidade, nulidade absoluta e incontornável do ato. Sucessão, que na ausência do testamento válido deve ser regida pelas normas lá da sucessão legítima, que são as nossas normas do artigo 1829 do Código Civil, que nada mais é do que a nossa sucessão hereditária clássica, que a gente estudou até a nossa aula de ontem, tá? Além disso, como eu falei para vocês, a gente tem ali algumas interpretações que vêm do nosso Tribunal da Cidadania, ou seja, nosso Superior Tribunal de Justiça, aplicando essa matéria que diz respeito a esse testamento conjuntivo, tá? Então, o nosso Superior Tribunal de Justiça, dentro de alguns julgados, mas ele acaba afastando a configuração, por exemplo, de um testamento conjuntivo em situação, dentro da análise do caso concreto, em que o de cujos, né, a pessoa que tinha feito esse testamento, ele acabou deixando ali cotas de uma empresa para a sua ex-sócia. Só que essa pessoa, ela estava em união estável, tá? Para não dizer o termo concubina, porque esse termo, como eu falei para vocês na nossa aula de Direito das Famílias, ele já restou superado. Mas, então, o cara, ele testou cotas da sua empresa para uma ex-sócia que era ele tinha uma união estável com ela, né? E tinha um casamento ao mesmo tempo. Então, o Superior Tribunal de Justiça ele entendeu que, efetuado outro ato de testamento, né? Mas no mesmo momento e por um mesmo tabelião, o que aconteceu? Então, só explicando esse caso. O cara, ele no mesmo ato, ele fez dois testamentos, tá? Ou seja, a mesma pessoa, no mesmo ato, fez dois testamentos, beleza? No mesmo tabelião, enfim. O que aconteceu? O Superior Tribunal de Justiça, ele entendeu que pela presença desses dois negócios jurídicos, ou seja, desses dois testamentos, que foram testamentos distintos dentro da análise do caso concreto, no qual cada um dos envolvidos, eles acabaram comparecendo ali dentro desse ato para expressar esse desejo de sucessão, que é a nossa ideia do próprio testamento. Só que o que o Superior Tribunal de Justiça entendeu? Que deveria ser mantido um caráter unilateral e personalíssimo do testamento, tá? Então, o que nós temos aqui, e aqui a gente vai entender nesse julgado que eu coloquei aqui para vocês, tá? Na verdade, nós temos a celebração, por exemplo, de dois atos distintos, ou seja, dois testamentos distintos, mas esses dois testamentos foram ali constituídos pelo mesmo tabelião, tá? Perante as mesmas testemunhas, ou seja, o mesmo tabelião, as mesmas testemunhas, fazendo dois atos distintos, mas são dois testamentos, mesmo tabelião, mesmas testemunhas, no mesmo momento. E com estipulação recíproca para as partes, que dentro do caso aqui, era marido e mulher. E o Superior Tribunal de Justiça, ele entendeu pela inaplicabilidade das vedações que a gente está estudando até agora, tá? Por quê? Porque o Superior Tribunal de Justiça entendeu que esses conteúdos celebrados por essas duas partes nesse negócio jurídico produziu alguns efeitos interessantes, tá? E o que a gente tem da ementa desse julgado que eu trouxe aqui para vocês? Ó, vai ficar mais claro. Recurso extraordinário. Testamentos públicos, olha que interessante, instrumentos distintos e sucessivos, feitos por marido e mulher na mesma data, no mesmo local e perante as mesmas testemunhas e tabelião. Os testadores casados pelo regime da comunhão universal de bens, sem descendentes, que legaram, a gente vai estudar a figura do legado, que legaram nos testamentos aludidos, um ao outro, a respectiva ameação disponível, tá? Cada qual, na cédula testamentária própria, estipulou que, por falta do legatário instituído, a parte disponível, ou seja, 50%, né, a meação, se destinaria aos irmãos e sobrinhos por consanguinidade.
ação declaratória de nulidade dos referidos testamentos, alegando-se a infringência do artigo 1630 do Código Civil, que proíbe o testamento conjunto, seja simultâneo, recíproco ou correspectivo. Então, até aqui é o que a gente estudou até agora na nossa aula de hoje. Só que aí vem recurso extraordinário comum. Recurso extraordinário por negativa da vigência do artigo 1630 do Código Civil. Aliás, esse está escrito Superior Tribunal de Justiça, mas é do STF, tá? O Superior Tribunal de Justiça foi o primeiro caso que eu relatei para vocês. Então, aqui ele fala, ó, não ocorreu, no caso, testamento conjuntivo, no contexto, ou de mão comum, mas foram feitos 2 testamentos em separado, relativamente aos quais o tabelião, com sua fé, certificou, sem qualquer elemento da prova em contrário, a plena capacidade dos testadores e a livre manifestação de sua vontade. Então, aqui o STF está aplicando uma interpretação distinta do que a gente estudou até agora. Então, não em termos semelhantes, deixando os bens um para o outro, pois, aliás, não incidem na proibição do artigo 1630 do Código Civil os testamentos de 2 pessoas feitos na mesma data, no mesmo tabelião, em termos semelhantes, deixando os bens um para o outro, pois cada um deles, isoladamente, conserva a sua própria autonomia e unipessoalidade. Então, cada testador pode livremente modificar ou revogar seu testamento. A eventual reciprocidade resultante de atos distintos, unilateralmente revogáveis, não sacrifica a revogabilidade, que é da essência do testamento. Não cabe também falar em pacto sucessório, em se tratando de testamentos distintos. Então, exame da doutrina e da jurisprudência, enfim. Então, o que nós temos aqui é o Supremo Tribunal Federal fazendo uma análise distinta do que nós tínhamos estudado até aqui na nossa aula de hoje. Tá? Então, o Supremo Tribunal Federal, lá em 1994, ele, analisando o caso concreto, entendeu que, apesar do testamento, de 2 testamentos ter sido feitos no mesmo dia, né, com as mesmas testemunhas, no mesmo tabelião, esse testamento não foi considerado conjuntivo. Por quê? Porque as partes estavam testando sobre o patrimônio que era cabível ali e possível delas testarem. Tá? A doutrina vai se posicionar da seguinte forma. Aqui eu cito Gustavo Tepedino, eu cito a Heloísa Helena Barbosa, a Maria Celina de Moraes, que entendem que dentro desse artigo 1863, essa proibição, né, desse testamento conjuntivo não vai impedir a prática, né, de que 2 pessoas combinem o modo de dispor dos seus bens, só que, e aqui está esse ponto que vai diferenciar da nulidade virtual e da não nulidade, da validade, que esses atos sejam feitos de forma separada, ou seja, um testamento para cada, se for na mesma escritura pública, vai dar chabu, então tem que ser em uma escritura pública para cada, ou o instrumento particular para cada, assim, vamos fazer para o instrumento público, tá? Mas instrumento público para cada, e conservando cada testador, dentro desse exemplo, por exemplo, do STF, a sua liberdade, ou seja, a sua autonomia, ou seja, essa possibilidade de testar sob aquela legítima, né, sobre aquele, afastando os bens da legítima, né, ou seja, sobre o patrimônio disponível para o testador. Tá? Isso é uma decorrência lógica para assegurar a nossa própria autonomia, né, ou seja, se nós temos o testamento, uma consagração da nossa autonomia privada ou da nossa autodeterminação, quando são questões um pouco mais existenciais, para além das patrimoniais, nós temos uma autonomia da vontade e uma autonomia do ato. Tá? Então, não basta que esse testamento conjuntivo seja ali no mesmo ato, ou seja, você tem que ter uma autonomia dos atos, um testamento para um e um testamento para outro. Tá? E é inviável qualquer espécie de pacto sucessório, né? Ou seja, essa distribuição, enfim, dentro daquilo que a gente já estudou aqui na nossa aula de hoje. Tá? E, além disso, nós temos, por exemplo, o Pablo Stouze, o Rodolfo Pamplona Filho, que escreve junto com o Pablo Stouze, que eles dizem para nós que nada vai impedir que 2 pessoas, né, em testamentos separados, ou seja, dentro dessa autonomia do ato, ainda que seja realizado na mesma data, no mesmo local,
conforme foi essa jurisprudência do STF, façam sim disposições desse patrimônio, que é o seu patrimônio, né? E ele pode ali, essas pessoas, eleger um ao outro como destinatário de sua herança. Então, vamos imaginar, eu sou casado e procuro um tabelião para fazer o meu testamento. E a minha esposa, ela fala, tudo bem, eu faço também aqui o meu, vamos fazer isso. E eu posso dispor, dentro da observância da legítima, é claro, dessa autonomia desse ato, da minha autonomia da vontade, e a minha esposa, ela também pode fazer esse testamento no mesmo dia, no mesmo local, com as mesmas testemunhas, só que tem que ser feito o testamento à parte e ela tem que dispor sobre o patrimônio disponível a ela, tá? Então, nós temos aqui algumas questões que podem superar essa ideia de vedação ao testamento conjuntivo, beleza? E agora a gente vai começar a introduzir, vamos dizer assim, né, essa ideia das modalidades ordinárias e especiais do testamento. E a primeira modalidade, como eu falei para vocês, é uma modalidade ordinária e é a nosso chamado, melhor dizendo, testamento público, beleza? O que é o testamento público? Pois bem, primeiro ponto, que eu acho que já ficou claro, né? Testamento público é o testamento mais seguro para as partes, tá? Então, se uma pessoa, um futuro cliente procurar vocês, indiquem o testamento público. Falem com o Alisson, porque o testamento público ele tem uma solenidade, ele tem uma formalidade, só que essa solenidade, essa formalidade, geralmente ela é bem respeitada, tá? Porque, na verdade, nós estamos diante ali de um tabelião, esse tabelião ele possui fé pública, enfim. Então, como esse testamento ele é feito pelo tabelião de notas ou pelo seu substituto, né, dependendo do caso, ele vai, esse tabelião, ou o substituto desse tabelião, receber essas declarações do testador para se fazer esse instrumento público de testamento. Tá? E deixa eu compartilhar aqui rapidinho para vocês. Um quadrinho aqui que eu montei para vocês. E dentro dessa ideia de testamento público, nós temos, basicamente, podemos dizer assim, né, 3 requisitos que são requisitos assim essenciais, são a pedra de toque dessa modalidade. Se são requisitos essenciais, se eles não forem observados, gerará a nulidade do ato. Tá? Então, é um vício sério se não observado esses 3 requisitos. Então, primeiro requisito é que esse testamento público, ele, por óbvio, tem que ser feito por um tabelião ou pelo substituto legal dentro do livro de notas desse cartório, né? De acordo com a vontade, com a declaração dessa pessoa que está fazendo esse testamento, podendo esse tabelião servir, por exemplo, uma minuta, uma nota ou alguns apontamentos, tá? Então, nós temos uma escritura que é feita pelo tabelião de notas, pelo substituto legal, de acordo com as declarações dessa pessoa que procura para fazer um testamento. Segundo requisito essencial, que deve ser lavrado um instrumento. Esse instrumento ele tem que ser lido em voz alta pelo tabelião e, obviamente, né, ler para o testador e para 2 testemunhas, tá? No mesmo tempo. Ou pelo testador, se o quiser, né, na presença dessas e no caso do oficial. Então, geralmente, quando se faz o testamento público, o testador ele está dentro do ato, é feito aquela minuta, né, aquela formalidade, enfim. E ele, o tabelião, o substituto, enfim, vai ler em voz alta para o testador e para 2 testemunhas que acompanharão o ato. Né? Então, no mesmo tempo, esse tabelião ele lê e depois ele vai ali tomar essas assinaturas, né? Que traz o nosso terceiro requisito essencial, que diz para nós que esse instrumento, né, depois dessa leitura, ela deve ser assinada pelo testador, deve ser assinada por essas 2 testemunhas e pelo tabelião, beleza? Então, esses são os requisitos que são a pedra de toque do nosso testamento público, e se não observado um desses requisitos, gera
a nulidade, tá? Pois bem, dentro desse artigo 1864, na ideia do que dispõe o parágrafo único desse dispositivo, ele vai falar que o nosso testamento público ele pode ser escrito, olha que interessante, eu acho que isso não é muito inviável, né? Mas esse testamento público ele pode ser escrito de forma manual ou de forma digitada, mecânica, né? Porque, na verdade, ele traz ali no parágrafo único a ideia de mecanicamente, mas essa ideia de mecanicamente é porque ele remonta, né, a ideia de máquina de escrever, né? Então a máquina mecânica, né? Então mecanicamente ou por computador, né? Então pode ser digitado, que é obviamente a modalidade mais comum, ou pode ser também feito ali de forma manual, tá? E também esse parágrafo único desse dispositivo de 1864, ele fala para nós que pode sim ser feita uma inserção da declaração de vontade em partes impressas dentro do livro de notas, né? Só que se for feito essas partes impressas nesse livro de notas, essas partes elas precisam ser assinadas, rubricadas, todas as páginas pelo testador, se for o caso de mais de uma. Ou seja, aquela ideia de que como a escritura pública, né? Vai assinando tudo, vai fazendo tudo, vai assinando. Se tiver assinatura, a única página que você não precisa rubricar é a página da sua assinatura, mas você vai ter que ir rubricando tudo, e se for para, portanto, ser inserida ali nesse livro de notas, né? Também precisa da assinatura desse testador, tá? Deixa eu mostrar aqui uma outra questão, que a jurisprudência, e aqui eu trouxe um RESP que veio de uma discussão aqui do Estado do Paraná, de uma possibilidade de uma mitigação desses requisitos, desses 3 requisitos formais do testamento público. Tá? E esse julgado, na verdade, ele gerou o informativo 435 do Superior Tribunal de Justiça, mas esse julgado, como vocês podem ver ali embaixo, é de um caso assim que teve fatos ocorridos no Código de 1916, que estava prevalecendo o Código de 1916, que o que vai justificar ali a ideia de 5 testemunhas. Tá? No Código de 16, precisava, dentro do testamento público, 5 testemunhas, e agora reduziu-se para 2 testemunhas. Então, o que diz esse julgado? Busca-se no recurso a nulidade de testamento, aduzindo hora recorrente que a escritura não foi lavrada pelo oficial de cartório, mas por terceiro. Bem como que as 5 testemunhas, Código de 16, não acompanharam integralmente o ato. O tribunal a qual, ou seja, o juiz de primeiro grau, afirmou que não foi o tabelião que lavrou o testamento, mas isso foi feito sob sua supervisão, pois ali se encontrava, tendo inclusive lido e subscrito o ato na presença das 5 testemunhas. Ou seja, o estagiário fez lá e o tabelião estava dentro desse ato, ele supervisionou esse ato e, posteriormente, ele acabou lendo para as partes, para as testemunhas, e ele subscreveu esse ato. Ressaltou ainda que, diante da realidade dos tabelionatos, não se pode exigir que o próprio titular, em todos os casos, escreva, datilografe ou digite as palavras ditadas ou declaradas pelo testador. Daí, não há que se declarar nulo o testamento que não foi lavrado pelo titular da serventia, mas possui os requisitos mínimos de segurança, de autenticidade e de fidelidade. Quanto à questão das 5 testemunhas não terem acompanhado integralmente a lavratura de testamento, o Tribunal de Justiça, aqui do Paraná, olha que maravilha, afirmou que 4 se faziam presentes e 5 ouviram a leitura integral dos últimos desejos da testadora, feita pelo seu titular da serventia. Assim, a turma não conheceu do recurso por entender que o vício formal somente invalidará o ato quando comprometer a sua essência, qual seja a livre manifestação da vontade da testadora, sob pena de prestigiar a literalidade em detrimento da outorga legal, a disponibilização patrimonial pelo seu titular. Não havendo fraude ou incoerência nas disposições de última vontade e não evidenciada incapacidade mental da autora, não há que se falar em nulidade no caso. Tá? Então, aqui, na verdade, é o RESP 600746 do Paraná, que tem ali um precedente citado que também veio do Paraná. Então, o Paraná está discutindo bastante essa ideia lá no nosso Superior Tribunal de Justiça. Deixa eu ver aqui, antes de dar spoiler, peraí, deixa eu ver.
Então, continuando aqui na nossa aula, nós estamos entendendo, portanto, que nós temos esses requisitos que estão lá no nosso artigo 1864, tá? Mas esses requisitos, eles são sim mitigados para a nossa jurisprudência, porque nós precisamos prevalecer, resguardar esse direito de vontade, né? Essa autonomia da vontade, essa vontade última dessa pessoa que acabou lavrando este testamento, tá? Esse julgado que eu falei para vocês é um julgado muito interessante, porque hoje, dentro do que a gente pensa do nosso direito civil contemporâneo, né, é que a essência de algo deve se sobrepor à formalidade de algo. Ou seja, a vontade, aquilo que a pessoa queria, essa ideia de materialidade deve se sobrepor à formalidade, tá? O que eu falo é bem arriscado, porque nós temos uma série de solenidades, mas nós temos que prevalecer a vontade dessa pessoa que está testando sobre algumas questões que são engessadas dentro do nosso ordenamento, né? Então, imagina, se ocorresse alguma coisa, por exemplo, igual desse caso que eu estava narrando aqui para vocês, de que o tabelião ele não digitou, mas ele acompanhou, ele subscreveu, ele leu, enfim. E se isso gerasse uma nulidade, como que ficaria a vontade dessa parte, né? Então, nós temos que ter a ideia de que essa vontade deve sobrepor à formalidade, mas, obviamente, que isso vai variar conforme o caso concreto. Mas lembre-se, sim, que o nosso Código Civil, ele Machuca, filho de uma égua. vazou. Esse Código Civil, lembre que a gente é guiado por 3 princípios basilares, né? Nós temos a socialidade, que pode ser visto como a sociabilidade, nós temos a eticidade e nós temos um princípio que é uma pedra de toque gigantesca no nosso Código Civil, que é a operabilidade. Essa operabilidade, ela vai buscar que o nosso direito privado, que esse Código Civil, saia desse papel e seja efetivo perante a sociedade, que seja concreto, que produza efeitos. Então, na verdade, imagina, a gente vai deixar a vontade do testador por causa de uma formalidade que não é uma formalidade que macula essa vontade, né? Então, nós temos, dentro do nosso Código Civil, guiados por esse princípio da operabilidade, a ideia de que deve-se preservar essa vontade em que pese existir algum probleminha ali de requisitos, tá? Deixa eu fazer uma pergunta. Amábila, você queria perguntar alguma coisa ou bateu aí e abriu o microfone? Ou nada? Pois bem, então vou continuar aqui. Em 2017, ou seja, num julgado recente, nós temos aqui um testamento público que foi celebrado por um cego, tá? E eu não quero antecipar, não quero dar spoiler aí, não quero atrapalhar o grupo que vai apresentar o testamento das pessoas com deficiência, né? Mas nós tínhamos aqui, e aqui é um outro julgado, que fala aqui para nós, ó, o que o STJ decidiu nesse caso, tá? Atendidos os pressupostos básicos da sucessão testamentária, quais são os pressupostos básicos? E aqui sim está algo que, se não for observado, gerará uma nulidade para esse ato. Tá? Então, capacidade do testador, atendimento aos limites do que pode dispor, isso gera uma redução, a gente vai estudar isso ainda, e lídima declaração de vontade. A ausência de uma das formalidades exigidas por lei pode e deve... Ih, meu. Alô. Bem, desculpa. Então, lide uma declaração de vontade, essa vontade manifestada de forma livre. Então, a ausência de uma das formalidades exigidas por lei pode e deve ser comantada para a preservação da vontade do testador. Olha que interessante isso. Pois as regulações atinentes ao testamento têm por escopo único a preservação do testador. Então, continuando, né? Sendo assim, evidenciada tanto a capacidade cognitiva do testador, quanto o fato de que o testamento lido por tabelião correspondia exatamente à manifestação de vontade do de cujus, não cabe, então,
reputar como nulo o testamento por terem sido preteridas solenidades fixadas em lei, porquanto o fim dessas, assegurar a rigidez da manifestação do decujus, foi completamente satisfeito com os procedimentos adotados. Então, aqui, apesar de nós termos algumas questões ali no testamento celebrado por essa pessoa cega, vocês vão apresentar isso para nós, mas essas requisitos, essa rigidez foi flexibilizada perante essa vontade desse testador. Tá? Então, aqui nós temos, dentro dessa ideia de operabilidade do nosso Código Civil, um ponto interessantíssimo, ou seja, a gente precisa preservar essa vontade dessa pessoa que está testando. Tá? Nulidade é só se for um vício muito grave da solenidade, um vício muito grave na manifestação de vontade, aí sim pode sim gerar uma nulidade, mas se for alguma questão que pode ser superada, desde que observada ali um processo, etc., por óbvio que a gente tem que preservar a vontade desse testador. Tá? Então, dentro dessa ideia, o que eu estou querendo traduzir para vocês é que nós podemos sim ter uma flexibilização desses requisitos quando é algo extremamente rígido, mas o nosso testamento público ele não pode, a seu bel prazer, não observar essas formalidades dentro da legislação. Então, se for um testamento de uma pessoa, assim, estou indo testar, a gente precisa observar essas determinações do nosso Código Civil, porque é melhor observar essas formalidades que não são formalidades extremamente rígidas, do que gerar ali uma discussão, uma eventual discussão judicial, tá? Por quê? Porque, na verdade, se a gente não começar a observar os nossos requisitos, nós estaremos praticamente ali afastando a própria norma, né? Então, nós precisamos que se teste a vontade dessa declaração da vontade desse morto, dessa pessoa, nós precisamos exigir ali o cumprimento dessas formalidades. Então, vocês, quando forem advogados, advogadas, trabalharem ali dentro do cartório, vocês precisam ali cumprir essa formalidade, porque nós temos sim essa ideia de operabilidade, nós temos a flexibilização disso, mas se existem requisitos, esses requisitos devem ser cumpridos, tá? Então não corram o risco, observem esses requisitos, tá? Além disso, se o testador ele não souber assinar, não puder assinar, o tabelião ou seu substituto, né, vai declarar, tá? Então, nesse caso, se a pessoa, o testador, a testadora, não saber assinar, o tabelião ele pode sim assinar esse testamento a pedido dessa pessoa, tá? E uma testemunha precisa ser o que a gente vai chamar de testemunha instrumentária, tá? Então, o tabelião e esse substituto vai declarar dentro desse ato que a pessoa não sabe assinar e pode ser que, na verdade, né, ficou meio confuso o que eu estava tentando explicar. Então, se a pessoa não sabe assinar, eu não sei assinar. Então, o tabelião, o substituto, ele vai declarar essa questão, tá? E aí, uma testemunha, que é a nossa testemunha instrumentária, vai assinar no meu lugar, tá? Então, nós temos aqui uma confirmação de uma coisa muito importante, de que a pessoa analfabeta pode sim realizar o testamento, tá? Mas precisa ter ali o pedido desse testador, dessa testadora, para que se faça ali essa assinatura. Então, nós temos a possibilidade das pessoas analfabetas realizarem testamento, tá? Enfim, vou deixar a parte do surdo, a parte das pessoas cegas para o grupo que vai apresentar, tá? Enfim. No que diz respeito ao nosso, vamos dizer assim, abertura, né? O testamento é legal porque é abertura, parece lembra nossos filmes brasileiros, filmes americanos, que chama Todo Mundo na Sala. Tem um filme muito bom que agora fugiu o nome, que é um filme recente, que é uma abertura de um testamento, que chama todo mundo da família para se abrir,
aquela questão toda, enfim. Mas a abertura do testamento e o cumprimento desse testamento público possui algumas regras, tá? E quem diz essas regras para nós, na verdade, não é o nosso Código Material, mas sim o nosso Código Processual Civil, tá? O nosso Código de Processo Civil, ele institui isso na ideia do Código Civil de 2015, que na abertura e no cumprimento desse testamento, eles devem ser feitos ali de forma judicial, tá? Então, o nosso CPC, ele determina que o nosso testamento público, a abertura desse testamento público e o cumprimento desse testamento público tem que ser feito de forma judicial, e aqui tem uma série de doutrinadores que acabam criticando esse posicionamento, porque se o nosso Código Civil ele trouxe aquela ideia de desjudicialização, aquela ideia de diminuir o número de ações dentro do Poder Judiciário, nós temos, na verdade, uma regra que vai um pouquinho contra essa questão, porque o nosso Código de Processo Civil ele determina que esse testamento público, então, tem que ser aberto perante o juiz de direito. Tá? Poderia ser, por exemplo, dentro de uma hipótese de que, ao invés do juiz de direito, pudesse ser aberto ali dentro da figura do tabelião de notas. Tá? Beleza? Então tem que ser feito a abertura perante o Poder Judiciário. Ocorrendo, portanto, o falecimento do testador, nós temos, dentro do artigo 736 do Código Civil, a seguinte regra, ó. Aspas, qualquer interessado exibindo o traslado ou a certidão de testamento público poderá requerer ao juiz que ordene o seu cumprimento, observando no que couber o disposto nos parágrafos do artigo 735. O artigo 735 a gente vai estudar na ideia de testamento cerrado, tá? Mas nós temos, portanto, a ideia de que esse testamento público é uma maravilha, porque agora existe um banco de dados de testamentos públicos e isso serve, por exemplo, entrei com o inventário. Você precisa dessa certidão de existência de testamento para fazer o inventário, seja o inventário na via extrajudicial, seja o inventário na via judicial. É um documento que sempre vai precisar essa ausência de testamento. Tá? Então, existe um banco público. Essa pessoa, seja essa pessoa qualquer interessado dentro desse testamento, ele vai levar esse testamento, essa certidão de testamento público, o traslado desse testamento para o juiz de direito, para o cumprimento deste testamento. Tá? Além disso, nós temos uma coisa que o Código Civil de 2015, 2016, porque entrou em vigor em 2016, que ele não trouxe uma regra do Código passado, que é o Código de 1973, que falava para nós, lá no Código de 73, que o juiz, de ofício ou a requerimento de qualquer interessado, ele iria ordenar que o detentor desse testamento exibisse esse testamento em juízo para as finalidades decorrentes da nossa legislação, seja ele ali, enfim. Então, o juiz ele mandava ali fazer, por exemplo, ele mandaria a pessoa mostrar esse documento, tá? Ele obrigaria a pessoa a mostrar esse documento, mas não cabia uma ideia de busca e apreensão desse testamento público, tá? Então, na verdade, melhor dizendo, o juiz, ele mandaria a parte exibir esse documento, esse testamento público. Se a parte não exibisse, o juiz ele poderia determinar a busca e apreensão desse testamento, tá? Esse dispositivo que veio lá no Código de 1973, como eu falei para vocês, ele não possui uma correspondência aqui no nosso Código Civil de 2015. Então, a gente pode dizer que essas medidas de busca e apreensão, de todas as questões, não são mais possíveis, né? Então, por exemplo, a busca e apreensão está afastada e hoje em dia nós temos, como eu falei para vocês, esses bancos de dados, né? Então, esse testamento público, o Alisson sabe bem disso, geralmente ele fica arquivado dentro do cartório, né? Então, se ele fica arquivado dentro do cartório, o juiz, basta ele mandar um ofício para o cartório, que o cartório vai exibir esse testamento, beleza? Para a gente finalizar aqui na nossa aula de hoje,
José Fernando Simão, nosso professor da USP, ele vai falar para nós, e aqui é uma questão de nomenclatura, só para a gente finalizar, que apesar do nosso testamento ter o nome de público, né, é, ele não pode, né, assim, não, ele não deveria, melhor dizendo, ser deixado ali à disposição de qualquer pessoa, né? Então, qualquer pessoa poderia ter acesso a esse testamento, porque, na verdade, esse testamento ele possui uma existência, ele possui uma validade, só que os efeitos desse testamento, dentro do plano da eficácia, como a gente estudou na aula de ontem, ele só é produzido os efeitos a partir da morte desse testador, tá? Então, na verdade, essa ideia de publicidade não significa que qualquer um pode chegar ali e ter um amplo acesso desse testamento, ou seja, qualquer pessoa pode ter acesso a esse testamento. Então, apesar de ter o nome testamento público, isso não quer dizer que esse testamento seja de fato público. Tá? A única ideia é que esse testamento é feito por instrumento público, beleza? Então, a gente finaliza a nossa aula de hoje. Eu queria agradecer novamente vocês pela, bem, pela paciência que vocês têm comigo. Deixa eu só interromper